Olá, bom dia. Sala começando a chegar, gente. Bom dia para todo mundo. Edu, querido, bom dia. Me Bom ouve, dia, querido. me ouve bem? Sim, você está ouvindo bem? Tô, tudo certo. Maravilha. Bom dia o pessoal que está chegando aí também. Bastante gente já chegando. Breno, Cleusa, Rita, Sheila já apareceu também, Lina. Beijo para todo mundo aí. Vamos segurar um pouquinho, ver se o pessoal chega um pouquinho mais. Como é Tá que, certo. como é que você tem estado, querido? Bom, um dia de cada vez, né? Assim, lidando com essa situação de isolamento. Eu já estou. Amanhã vão fazer 60 dias que eu estou em isolamento total. Então, isso realmente não é muito simples, não é muito fácil. Mas a gente acredita, né, que é a única maneira da gente tentar conter um pouco essa loucura, né? Essa pandemia terrível que está assolando aí o mundo, o planeta, né? Então, precisamos fazer esse sacrifício uns pelos outros, né? Sim, não está sendo fácil mesmo. Muito. Eu creio que você está na mesma situação, um pouco parecida comigo, né? Você está isolado e sozinho, né, em casa, né? Que eu acho que isso. Na verdade, eu vim ficar com minha mãe, né, que já é uma senhora idosa, então, para dar apoio a ela, nós estamos juntos na casa dela, mas então isso já conforta realmente, porque realmente sozinho é mais difícil ainda, né? É, Mas Mas é uma situação de muito temor, né? A gente fica muito assustado. Eu fico muito preocupado com minha filha, com os meus netos, né? Eles estão isolados também, mas a gente sempre fica muito preocupado, né? Já que a contaminação está sendo tão avassaladora, né? sim. Eu acho que o grande lance é esse, né, Edu? Esse um dia por vez, né? Acho que a gente nunca precisou fazer esse mantra tão cotidianamente, né? De um dia por vez, para que as coisas fiquem mais tranquilas mesmo. É verdade. Bom, acho que a gente já pode ir começando a bater um papo um pouquinho. Sim, A gente então hoje está com uma proposta, né, Edu, da gente fazer um trabalho um pouco mais dialógico, um pouco diferente do que a gente estava fazendo na Sbrash, né? Mas eu acho que vai ser tão grandioso porque a proposta da gente trabalhar de uma forma mais dialógica, falando sobre repensar, né, essas masculinidades em tempos de Covid. Eu acho que ter uma pessoa para moderar, a gente perde muito quem tem a contribuir a mais, né? Porque eu acho que a gente tem um trabalho muito próximo de pensamento, de raciocínio, de reflexão sobre a temática e sobre vida de forma geral, né? Então, antes de começar, a gente já encaminhar por aí, acho que agradeço, né, a sua participação, uma satisfação grande a gente estar aqui no canal da Sbrash para poder falar sobre um tema que ainda é muito novo, mas para a gente, né, seja bastante habitual escutar sobre masculinidade, a gente vê que não é um tema que ainda é tão recorrente, né? Talvez em petit comitê a gente escute mais, né, entre a gente, né? Mas se a gente abrir isso mais, a gente vê que mesmo entre pessoas que trabalham na área da psicologia, da medicina, são coisas que não batem, né? Não é muito recorrente escutar e às vezes parece nem fazer tanto sentido precisar debater sobre essas questões, né? Então, quero te agradecer profundamente por estar aqui. E aí eu quero que você, para começar, claro, você se apresente, que eu acho que é, talvez seja bastante grandioso você dizer quais são os seus trabalhos e por que Eduardo está aqui com a gente falando sobre masculinidade. querido, eu agradeço demais às Brás, a você, a Sheila, pelo convite. Vai ser um prazer enorme. Você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, por você. É, Bom, eu sou Eduardo Costa, sou psicomotricista, sou formador em psicomotricidade já há 20 anos. Tenho organizado desde 2011 a Rede Brasil de Masculinidades, exatamente para religar movimentos que na época eram muito pontuais com relação às masculinidades. No ano de 2019 a gente viu
uma explosão de movimentos, né, de rodas de homens, de uma série de outros filmes, enfim, uma série de movimentos interessantes, a gente ficou muito feliz, né? E foi no ano de 2019 que a gente montou um grupo no WhatsApp, que hoje tem mais de 100 homens, que trabalham com outros homens, que pesquisam a masculinidade. Então é um tema que me interessa muito, que eu uso muito dentro da formação, né, tentando já formar os psicomotricistas com esse olhar, porque como você falou, assim, há uma naturalização muito grande das questões de gênero, e isso faz com que elas não sejam debatidas, não sejam discutidas, né? Então é muito importante esse espaço que vocês estão abrindo, e eu agradeço muito a oportunidade. Eu fico feliz aqui, acho que a gente só tem a ganhar. Então vamos começar a seguir um pouquinho, Edu. E aí pensando nessa possibilidade da gente trabalhar aqui, né, numa interface mais dialógica do que simplesmente moderar, a gente talvez vou fazer algumas perguntas que, se você também tiver perguntas que acha que valha serem trazidas para a gente falar um pouquinho mais, elas são super bem-vindas. Então acho que a primeira coisa, eu acho que talvez seja mais para pensando num alinhamento conceitual, vamos dizer assim, né? Que a gente às vezes começa a falar sobre o tema de masculinidade, mas as pessoas falam assim, mas masculinidade? O que é masculinidade e o que é essa tal de masculinidade que ainda tem um plural ao final, né? Que história é essa de masculinidade? Acho que tem esse S no plural. Existe mais de uma? Masculinidade é sinônimo de machismo? O que é masculinidade, né? Então vamos ver isso aí para a gente poder debater um pouquinho. Eu acho que eu vou disparar um pouco para você. Eu vou escrever aqui, Edu, estão perguntando qual é o tema, eu vou deixar descrito e fixado aqui, tá? Você pode startar aí essas respostas se você quiser, eu entro já contigo. Então, quando a gente fala de masculinidades, né, a gente está se referindo a uma revisão do que sempre se acreditou que seria a masculinidade, né? A masculinidade padrão, hegemônica, ela foi considerada nos últimos anos uma masculinidade tóxica. Por isso esse outro termo que também causa às vezes confusão. As pessoas dizem, então ser homem é ser tóxico? Não. A questão é que desde pequenos a gente aprende um modelo de homem e a gente tem que se adequar a esse modelo de homem para ser considerado um homem de verdade. Contudo, há muitos que não conseguem seguir ou não desejam seguir esse padrão que a sociedade determina, né? Um homem que seja o provedor, um homem que seja o tempo todo forte, um homem que não chore, um homem que seja heterossexual, um conquistador. Então, esse padrão, né, esse desenho de homem é que está sendo discutido quando a gente acrescenta o S, né? Será que existe realmente só uma maneira de ser homem no mundo? Então, todas as outras formas de ser homem são maneiras inadequadas, são maneiras erradas de ser homem. Além disso, existem as masculinidades que são invisíveis, né? Como, por exemplo, as masculinidades negras, as masculinidades trans. Então, quando a gente acrescenta esse S, a gente está reconhecendo que esse padrão que a gente aprendeu desde os nossos bisavós, né, é um padrão que, na verdade, causa malefícios. E a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da live. Né? Não é alguma coisa que traga apenas uma característica. E mesmo assim já é muito terrível. Por exemplo, o menino ser obrigado a gostar de futebol quando ele gosta de dança, por exemplo. Né? Então, esse S é para caracterizar mesmo essa pluralidade. Somos muitos homens, somos homens de muitos tipos, né? E isso precisa ser considerado. Eu acho que isso tem muito dessa socialização, né? A gente não são sinônimos, né? Falar de masculinidade não é um sinônimo de machismo, são coisas bastante distintas. Mas o que acontece muitas vezes é que quando a gente perde esse S, a gente se aproxima mais do machismo, talvez, né? Porque a gente vai vir de um conteúdo cultural, patriarcal, patrimonialista, que não vai dar outras opções a não ser essa. O menino jogar bola, o menino ser mais duro, o menino não chorar, o menino... Né? Eu costumo brincar que aos garotos, às crianças, especialmente aos meninos, é muito curioso essa observação. Eu tenho certeza que para você isso é mais visível, né? Você que tem um trabalho com meninos, já você fala muito dos meninos na clínica, né? No processo de psicomotricidade que você tem, mas é muito interessante a gente ver algumas imagens de como os meninos são tratados num simples cumprimento,
E como as meninas são tratadas num simples cumprimento, né? As meninas, quando são cumprimentadas, garotinhas, geralmente as pessoas se colocam à altura delas, abraçam, beijam, né? Tem todo um afago, né, muito maior e corporal, né? Aos meninos, as pessoas que cumprimentam mantêm-se à altura, ou seja, não há nivelamento entre as coisas, há sempre uma questão hierárquica associada, né? E o cumprimento é com um tapa, né? Não é um tapa de violência, óbvio, mas é um tapa e que na maioria das vezes, depois de receber esse tapa na mão adulto, né? Depois de receber esse tapa na mão da criança, ele pergunta, mas bate mais forte. Cadê a força? Bate mais forte. Então são coisas que são tão diminutas, parecem ser tão diminutas, né? Mas que isso já constrói, eu acho que também você tem um olhar muito bacana sobre isso, sobre essa corporeidade dura do homem, né? Sobre essa couraça ao qual a gente vai se armando, de que a gente começa a perder a possibilidade de uma pluralidade, né? A gente começa a ficar muito restrito a uma única forma de masculinidade, que ela vai, talvez, permear por essa masculinidade tóxica que você trouxe pra gente, que vai se basear numa masculinidade hegemônica que a gente importa, né, de um certo importação eurocêntrica de um padrão de funcionamento, né, mas mesmo assim de trás para cá a gente tem que considerar também esses padrões aqui, a gente talvez faça alguns arranjos mais latino-americanos, mas a gente não deixa de seguir por essa mesma linha, né? Então acho que você fechou muito bem pensando no S no sentido da pluralidade, né? A gente hoje pensar nas outras possibilidades que existem de ser homem, que existem várias intersecções dentro dessas masculinidades. Você falou isso muito bem, Eduardo, quando a gente fala das intersecções, para quem não está muito familiarizado ainda com o tema das interseccionalidades, é a gente pensar o que difere para mim, que vivo na zona sul do Rio de Janeiro e me considero como sendo classe média e sou homem. O que difere, mesmo sendo moreno, né? Mas o que difere de um homem que viva numa favela e é negro? Que masculinidade é essa que diferencia? Por que tem tantas essas nuances, né? Então acho que as questões, aí vamos falar um pouco das questões de gênero, né, Edu? Ela é intercortada por classe, né? Ela é cortada por questões socioeconômicas e ela é recortada por questões de cor de pele, inclusive, né? Então tudo isso faz com que a estratificação de um tema que a gente acha que ele é suficiente para dizer de muita coisa, mas se a gente for desdobrar, a gente não dá conta de falar sobre masculinidade negra, por exemplo, que é um tema gigantesco. A gente não dá conta de falar sobre a masculinidade trans, que também é um tema imensamente gigantesco. A masculinidade dos homens da diversidade de gênero e sexual, né? Os homens gays, bissexuais e afins. Então a gente tem muitos recortes, né, que a gente coloca esse S para justamente conseguir de alguma forma contemplar, pelo menos minimamente, etiquetar pelo menos, né, toda essa possível pluralidade que existe aí nessas questões da masculinidade. Ainda pensando em a gente startar um pouquinho mais, Edu, já que a gente falou dessa pluralidade, né, de possibilidade de ser homem, começou a surgir já o tema da masculinidade tóxica, né, que você já trouxe aqui pra gente. Qual é a relação, então, a gente poderia começar a pensar nessa correlação que existe entre o Covid-19 e os homens, né? Que possibilidade que tem dentro de pensar masculinidade tóxica? Em que momento há essa possibilidade de um cruzamento entre essas coisas? Se é que existe esse cruzamento? Aí a gente tem alguns aspectos que me parecem bem interessantes, né? Um deles é a questão do homem se considerar inabalável, né? Quer dizer, ele socialmente ele precisa apresentar essa face inabalável, né? Essa fortaleza, essa ausência de fragilidade. E isso já tradicionalmente, mesmo antes da pandemia, e a gente sabe, você sabe melhor do que eu, que trabalha diretamente com homens na saúde, né? Há uma grande dificuldade dos homens procurarem os serviços de saúde, né?
perceberem as suas próprias questões de saúde e tratá-las, né? Exatamente porque isso seria um sinônimo de fragilidade, um sinônimo de fraqueza. Então, a gente, infelizmente, tem uma quantidade de homens muito grande que está nesse grupo de pessoas que estão divergindo do isolamento, por exemplo. Né? Quando a gente olha o número de pessoas que estão na rua, há uma prevalência de homens. Né? Então, esse sentimento de ser um ser superior, né? de estar imune a esse tipo de ameaça, acaba colocando o homem em situação de ameaça, e a gente sabe hoje, né, que a Covid, inclusive, se fixa nos testículos, né? Quer dizer, existe toda uma questão de uma fragilidade ainda maior desse homem, ou das mulheres, no caso, e que exporiam ainda mais esse homem ao vírus. Mas mesmo assim, mesmo com esse conhecimento, o homem ainda se arrisca mais. E um outro fator é a questão de estar em casa, né? Tradicionalmente, a casa é o lugar da mulher. Então, um homem que está muito enraizado na questão das masculinidades, da masculinidade tóxica, de uma masculinidade hegemônica, né? Ele tem muita dificuldade de permanecer nesse espaço do lar. Né? Então, isso são dois fatores, né? E me parece que ligam o homem à Covid, né? De uma maneira, infelizmente, muito ruim, né? Porque expõe não só a ele mesmo, mas ao seu parceiro ou parceira, à sua família, aos seus filhos, né? Com uma conduta. Eu estava conversando outro dia com uma aluna e ela estava relatando que o irmão dela, né, acaba expondo a mãe idosa, o pai idoso, porque não se mantém em isolamento, não acredita no isolamento, né, pactua com essas desinformações que acabam chegando. Então, são, infelizmente, ligações muito perniciosas, né, entre a masculinidade mais hegemônica e a Covid-19. Sim. Eu me lembro acho que deve ter, foi bem no início, né, que a gente debateu um texto que eu escrevi, isso deve ter quase já 2 meses, isso, Edu? Já deve ter acho que sim, lindo. Já deve ter quase uns 2 meses, e acho muito curioso, né, que eu acho que é esse olhar para a gente que tem essa proximidade com a temática, né, a gente trabalha de alguma forma, né, em algumas frentes com essa temática, você encabeçando esse grupo de homens, né, fazendo as suas reuniões, que você tem o hábito de fazer reuniões presenciais também, não só via Zoom, né, e para mim que entra um pouco mais nessa seara da saúde, na maioria das vezes, essa relação da saúde, mas foi muito curioso porque logo assim que startou, a gente teve lá que chamou bastante atenção, que é o comportamento do nosso chefe de Estado, que cada vez mais se desdobra de uma forma muito clássica de tudo isso que a gente está falando, né? Do que é essa hegemonia, do que é esse poderio, do que é essa força que nós temos, né? Então, a gente brinca dizendo que ele está sendo um bom representante de toda essa dificuldade que a gente está tendo em falar sobre masculinidade. Ele está muito claramente desenhando essa ausência de pluralidade, essa hegemonia e essa toxicidade, né? É muito interessante que há 2 meses atrás a gente teve uma roda no Zoom falando exatamente sobre isso, né? E o quanto isso veio se desdobrando depois em vários meios, né? Outros grupos falando sobre isso, bastante textos acadêmicos e até matérias de coisa também elencando um pouco esse lugar do porquê da relação do homem. E uma coisa curiosa, Edu, acho que talvez tenha sido a última coisa que eu li que me veio agora à cabeça, é que, inclusive, não só você tinha falado uma coisa que eu já tinha feito essa observação também, os homens estão mais na rua, e quando eles estão mais na rua, não é porque as mulheres não estão, é mais fácil de vê-los aglomerado. Isso é interessante, né? Então, eles são seres que não pertencem à casa, pertencem ao meio externo, e quando estão externamente, estão aglomerados. Não conseguem aglomerar em casa, né? Olha que interessante, eles não se aglomeram em casa, mas se aglomeram fora de casa, né? Então, isso é um recorte também bastante interessante. E aí, a última coisa que eu li que me chamou a atenção, até fiz uma brincadeira no Facebook falando sobre isso, sobre o uso da máscara, né? E depois eu vi um texto, né, uma matéria falando exatamente sobre essa questão, onde foi visto que, acho que teve um chefe de Estado de fora, não me lembro agora de onde foi, mas não foi o nosso, que o nosso também poderia caber nessa mesma reportagem,
Mas falando assim, todo mundo, né, era um evento um pouco lá diplomático, onde todas as pessoas estavam, a maioria das pessoas estavam com máscara, porém o chefe de Estado estava sem máscara, né? Então, assim, que lugar é esse que você ocupa, que você não consegue entender a necessidade de você fazer uso de uma máscara, como se você não fosse pegar ou como se você fosse não transmitir. A gente tem essa grande questão do Covid, que o Covid ele é transmissível por pessoas que são assintomáticas ou oligossintomáticas, né? A gente sempre espera de um nariz escorrendo, de um espirro para poder transmissão, mas a gente sabe que tem uma parcela aí muito grande da população que se manifesta de forma completamente assintomática, né? Então, até esses cuidados hoje, que a gente está entendendo como sendo os cuidados básicos de cotidiano, né, de sair no mercado, de, sei lá, descer na portaria, que é o uso dessa máscara, né? A gente vê, não, para que fazer o uso da máscara? Não tem necessidade de a gente poder trazer isso, então, para mim não precisa, né? Então, acho que a gente está vendo que minimamente isso aí já se desdobra. E tem uma característica talvez interessante, Edu. Eu acho que quando a gente se reuniu da outra vez, isso ainda não estava tão claro, né? Você já trouxe a questão da presença, né, do vírus em células testiculares. E uma coisa que é interessante que foi visto que, de fato, a mortalidade do homem ela é 60% de mortalidade masculina e 40% de mortalidade feminina. Isso também é uma coisa que é curiosa. E aí a curiosidade que a gente fica é entre uma questão biológica, porque é isso, tem um testículo que guarda mais esses vírus, ou é uma questão de se expor mais a esse risco, porque nem máscara se usa. Então a gente tem aí uma possibilidade, umas possibilidades, né, para poder pensar sobre isso, que vai desde questões meramente biologicistas, né, a questões comportamentais que são totalmente pautadas nessa masculinidade tóxica, né, que é esse olhar de supremacia, né, que o homem tem sobre si e diante dos outros, né, ele é superior aos demais. E é também uma questão por conta disso, a ausência dos cuidados, dos autocuidados básicos, né, de hipertensão, diabetes, né, são os cuidados. Então, como o homem acaba sendo mais acometido de uma forma negativa dessas doenças crônicas, dessas comorbidades que a gente tanto fala da Covid, né, quando esse vírus chega, junto com comorbidade não tratada, como é que isso funciona, né? Então, a gente tem várias possibilidades de pensar o porquê que o homem está tão na linha de frente, até na mortalidade, né, sobre essa questão do Covid. Mas é bastante interessante. Eu queria só acrescentar uma questão, assim, que é essa questão do cuidado, né? O autocuidado, como ele não é cultivado no menino, né? Porque como é que é cultivado o cuidado, né? A menina tem um estímulo muito grande quando ela é permitido a ela, por exemplo, brincar de boneca, né? Quando ela cuida de alguém, de uma representação humana, ela está ali aprendendo a cuidar. Como o menino é impedido disso, né? É barrado desse tipo de exercício, ele acaba tendo, não só isso, mas é uma metáfora, né? Ele acaba não se cuidando, né? Se expondo mais e não cuidando do outro. Porque existem dois fenômenos aí que, infelizmente, estão ligados também ao homem, que estão acontecendo agora durante a pandemia, que é uma expansão imensa da violência contra a mulher e da violência contra a criança, que normalmente estão sendo promovidas pelo homem, né? Então, isso acaba gerando não só uma ausência de cuidar, né, de si e do outro, como esse arbítrio de um lugar de violência sobre o outro, né? Porque, na verdade, se expor dessa maneira é uma violência contra si mesmo, né? Então, essa ordem da violência ela está aí permeando essa falta de cuidado, essas características que a gente está descrevendo, né? Por isso é tão importante falar de masculinidades, né? Não é nem só para que o homem tenha consciência que a masculinidade tóxica faz ele morrer mais cedo, faz ele se envolver em acidentes de trânsito, faz essas características todas que a gente já conhece, mas o efeito pernicioso que ele causa no outro, né? Na sua família, na sua companheira ou companheiro, no seu filho, né? Então é algo realmente que a gente precisa repensar, a gente precisa ventilar, né, desnaturalizar, porque isso está promovendo mortes, né? Tanto do próprio homem quanto daqueles que o cercam, né? Sim, isso é muito curioso, Eduardo, porque a gente vê, eu sempre uso esse exemplo,
para a gente falar dessa questão de como é que o homem começa a se distanciar do cuidado, porque cuidado sempre nos remete à proximidade, né? A gente tem uma sensação que o cuidado sempre é uma coisa, a princípio, e de fato inicia a nossa vida dessa forma, com uma coisa corporal, né? A gente pode gerenciar cuidados de longe, mas habitualmente a gente começa, a vivencia o cuidado, até pensando num cuidado maternal, no seio, né, de alimentação, de nutrir não só nutricionalmente, mas afetivamente, né, é um grande início que se tem, mas esse distanciamento acontece, eu já vi uma que é muito interessante esse exemplo, que pegaram duas crianças de 2 anos, mais ou menos, então são crianças onde não tem características tão claras de menino ou de menina, e vestiram essas crianças, um menino e uma menina, pegaram o menino e botaram roupa de menina, e pegaram a menina e botaram roupa de menino, e pegaram grupos de pessoas, colocaram um setting cheio de brinquedos, então botava uma pessoa sentada num tapete com vários brinquedos, e entregava essas crianças com roupinhas trocadas, né? Então era muito curioso que o menino que estava vestido de menina, ele era lido como menina porque a roupa era de menina, né? Então a ele eram ofertados todos os brinquedos que estavam somente dentro do círculo, do tapete, né? Então tem uma contenção de espaço, os brinquedos eram de dar comidinha na boca, era brinquedo de fazer ninar, então era casinha, então era sempre coisas que estavam muito restritas a um espaço, né? Uma limitação nesse sentido. E é muito curioso porque quando fizeram o contrário, botaram a menina, mas com roupinha de menino, que foi lida como menino, foi muito interessante que as brincadeiras foram para fora do círculo, para fora do tapete. Então era pegar a bola aqui afora, era andar de bicicleta para fora, né? Os estímulos completamente... E aí a gente muitas vezes já vi gente falando, dando explicações de um cérebro masculino e de um cérebro feminino. Até que ponto esse cérebro também não é moldado, né? A gente pode dizer de características diferentes. Temos características distintas, a gente não está negando que temos biologias distintas, né? A gente não está negando essa questão. Mas o nosso cérebro é plástico, né? Acho que você, mais do que ninguém, pode falar sobre essa plasticidade e o quanto a gente modela esse funcionamento cerebral para a gente chegar agora e ficar completamente chocado com o comportamento de homens que não querem se cuidar. Então, olha desde quando isso vem sendo modelado, né? É um modelamento que vai a nível cerebral dos meninos, né? Ele tem um modelamento plástico desse cérebro que faz com que ele se distancie completamente do cuidado, que seja um menino que explore mais, não que as meninas não façam o mesmo, mas os meninos reiterado o direito de fazer isso, né? Então, esse desdobramento para o menino, ele é totalmente possível. Uma menina que é mais sapeca, mais peralta, ela é vista com maus olhos, né? Ela não é vista com bons olhos, ela precisa ser comportada, sentadinha, perninha fechada, né? Os meninos não, tem que ser aquele explorador. Então a gente vê que a gente tá colhendo esses frutos, e frutos que infelizmente proveniente aí dessa cultura machista, patriarcal que a gente tem, né? Onde, quando a gente fala da cultura patriarcal, também é bacana, Eduardo, você pode também contribuir um pouco, de entender que a cultura patriarcal, normalmente quando a gente fala da cultura patriarcal associada ao machismo, a gente fala muito de uma estrutura que ainda é colonial, né? Quando a gente fala dessa estrutura patriarcal, é porque sempre vai ter que ter alguém que vai ser esse colono, que vai gerenciar sobre a vida dos subalternos, de todo mundo que está abaixo dele, né? Então, se a gente fosse pensar num ambiente de colono, até estudando, pensando uma coisa bem simplista, né? Ele vai ser o chefe da terra e dele para baixo todo mundo é inferior. Ninguém é superior a ele, né? A própria mulher dele é inferior, os seus trabalhadores são mais inferiores ainda. Se forem homens negros, então, nem se fala, porque não tem nem lugar na sociedade, né? Não são nem nominados como pessoas, né? Eles são muito considerados como não pessoas, né? Isso é muito interessante a gente ver esse recorte da masculinidade negra. Eu vi até alguém perguntando para poder falar um pouco mais, mas eu acho que é um tema tão importante e grande que a gente não dá conta de abordar sobre isso aqui, né? Mas é um tema muito interessante, talvez, de pensar um próximo encontro, porque o desdobramento de masculinidade negra, inclusive, é merecido que haja um homem negro junto nesse debate para poder falar desse lugar, né? Não que todo mundo precisa ter essa mesma cor, mas é importante ter esse espaço onde o homem negro fale desses aspectos de si e a partir dos seus estudos, né? Mas é muito interessante pensar esse desdobramento, essa possibilidade colonial, né?
E esse exemplo que você trouxe, né, da tua experimentação, ele é muito interessante para a gente entender a diferença entre gênero e sexo, né? Quer dizer, o gênero ele é construído socialmente, ele é modelado, e eu gosto muito de uma premissa que o Edgar Morin, que é um dos principais pensadores que sustenta a minha prática, sustenta a minha formação em transpsicomotricidade, que fala que nós somos 100% biologia e 100% cultura, né? Então, esse entrelaçamento, ele realmente se enraiza no corpo, ele modela esse corpo e ele, então, condiciona algumas ações, né? Que são consideradas, a partir disso, masculinas ou femininas. Mas, de fato, apesar de algumas distinções biológicas, claro, em termos cerebrais, quando você pega um bebê, por exemplo, né? Você tem as mesmas estruturas, a mesma potência. Uma menina é tão potente para correr quanto um menino. Mas se ela é convidada sistematicamente a se sentar e brincar de panelinha, ela constrói uma corporeidade toda sobre esse aspecto. Quando você falou logo no início, né, sobre a clínica, né, dos meninos, que eu falo sempre, né, assim, a maior parte, eu tenho 30 anos de prática clínica, a maior parte dos meus clientes até hoje são meninos, são enquanto crianças. Adultos vêm mais mulheres, porque é isso, o homem não se cuida tanto, não se trata tanto. Mas nas crianças, as famílias trazem exatamente os meninos. Né? O que será que. Porque os meninos trazem esse nível de inadequação, né? Quer dizer, eles não estão ali adequados àquele modelo pré-determinado e por isso eles sofrem, né? Eles padecem e fazem patologias psíquicas, né? Por conta de não conseguir lidar com essas exigências, muitas vezes, né? E a gente sabe, por exemplo, no caso dos jovens, o número de suicídios que isso pode provocar, né? Quer dizer, outro dia mesmo eu recebi um jovem que estava absolutamente num quadro muito ruim, um quadro depressivo, exatamente pela relação com o seu próprio pênis, né? Porque, como um padrão da pornografia, né, fala de um tamanho avantajado, de um modelo também, né, de exercício da masculinidade, esse homem que era um homem jovem, saudável, potente, inteligente, ele não conseguia lidar com a própria vida, já tinha tentado suicídio 2 vezes, por conta exatamente dessa relação com o seu corpo, né? Que é uma relação atravessada por esses valores distorcidos e que determina, então, esse modelo onde muitos não vão se encaixar. Né? É interessante como é que isso aparece muito pra gente, né? Eu trabalho em saúde sexual masculina, né? Saúde urogenital, vamos dizer assim, né? Não só saúde sexual, mas saúde urogenital também, como fisioterapeuta. Então, as questões de sexualidade emergem muito, né, nesse atendimento. E não é incomum, de vez ou outra, eu tenho um paciente mais jovem que uma das primeiras perguntas que ele traz, na maioria das vezes, é esse entendimento sobre esse tamanho do pênis, se isso é uma coisa, se está normal, se está dentro das possibilidades, porque essa socialização da sexualidade do homem ela é feita de uma forma, especialmente nos dias de hoje, mais do que nunca, né? Ela tem sido muito, o homem tem se educado muito, né? Os garotos têm se educado muito exclusivamente pela pornografia. Né? Eu creio que da minha geração para trás, a gente talvez tenha sido simplesmente mal educado sexualmente, né? Por não ter acesso, né? Hoje em dia, tem acesso, e o acesso que tem normalmente acaba vindo as piores informações possíveis, que vem muito desse lugar aí de uma deseducação através de uma pornografia. Por mais que a gente possa, não é incomum, né, escutar pessoas que lidam com a pornografia e com outras linhas que não são só linhas terapêuticas, né? Quando a gente fala terapêutica, principalmente quando a gente trabalha com tratamento, a gente sempre coloca a pornografia como sendo uma coisa ruim. Eu não consigo ver muito diferente disso, tá? Por mais que eu entenda as outras reflexões, mas não é incomum você encontrar em alguns artigos dizendo da possibilidade que a pornografia pode gerar de conhecimento do corpo, de outras possibilidades de práticas sexuais. Eu acho que isso é uma afetividade com a pornografia que ela não tem com a gente. A gente tem esse olhar eterno, né, com a pornografia, que ela pode nos ajudar a construir uma sexualidade saudável. Eu, sinceramente... ainda mais vendo esses pacientes chegando para a gente, como você acabou de referir agora, esse seu caso, inclusive, muito grave, né, a ponto de querer tirar a própria vida.
Então, o quanto isso repercute exatamente nesse padrão, né? A gente está mais uma vez aí falando sobre outras nuances dessa masculinidade que precisa ser sempre posta à prova, né? E nada mais posto à prova do que um falo enorme, né? Ele tem a imagem fálica, não à toa a espada é uma imagem fálica, os obeliscos são imagens fálicas, então isso aí está não só na pornografia, mas se a gente for olhar várias estruturas, né? Um prédio enorme, quanto maior, mais majestoso, né? Então a gente está vendo aí os arranha-céus que a gente vai vendo aqui no Rio a gente nem tem tanto, mas outras cidades que se colocam nesse poderio, né? Poderio internacional, tem arranha-céus gigantescos, né? Então que grandiosidade toda é essa e que a gente acaba introjetando no nosso próprio corpo, né? E nos colocando à prova, né? A prova de vida, a prova de morte, né? De colocar em risco sobre as outras pessoas. A outra pergunta que eu tinha aqui, Edu, a gente já falou um pouquinho, eu acho que talvez vale a gente pensar em talvez desdobrar isso um pouquinho mais, que é falando exatamente sobre essa repercussão de repensar essa masculinidade, né, a partir desse olhar para o cuidado, né? Então, como é que a gente pode, a partir do cuidado, e aí pode ser uma coisa até meio Foucaultiana, pensando num cuidar de si, né? Entrando para um lado mais pela leitura de Foucault, ou outros cuidados mesmo, meramente gerenciais, é isso, de ser um homem que está dentro de casa, que a socialização dele a vida inteira foi a socialização fora de casa e ser gregário fora de casa, e que agora ele se vê dentro de um lugar, né, restrito, com a parceria afetiva sexual, conjugal, e se tiver filhos, e como é que o cuidado pode ser um potencial transformador, né, para esse homem, e pensando sobre essa pluralidade das masculinidades, Edu? Eu acho que essa pandemia ela é terrível, ela é avassaladora, a gente está vivendo um medo muito profundo, né? Mas ela traz a partir disso um contato com a morte que é sempre muito interessante. Mohan também dedicou uma parte da sua obra a falar um pouco sobre a morte e sobre como a gente muitas vezes escamoteia essa proximidade, né? Por medo da finitude, e como isso acaba fazendo com que a gente desqualifique e desvalorize a própria vida, né? Quando a morte se aproxima, a gente tem a oportunidade de fazer uma revaloração, de fazer uma reflexão sobre a vida, né? Então, acho que nós, homens, temos uma oportunidade aí, nesse momento de isolamento, né, de buscar esse mergulho pessoal, né, de estar nesse contato consigo mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a sexualidade, o homem é tão antenado em ser bom de cama, em ter uma performance adequada, né? Mas quando a gente vai analisar e vai conversar com os homens em geral, eles conhecem muito pouco do seu próprio corpo, né? Eles conhecem muito pouco da sua sensibilidade corporal, por exemplo. Então, é uma oportunidade. Alguns países estão incentivando as pessoas a se masturbarem, né, exatamente por conta do distanciamento social, né, a ter um autoconhecimento nesse sentido. Acho que é uma oportunidade grande desse homem, né, poder se perceber, né? Se ele estiver sozinho, perceber a si mesmo, perceber o seu próprio corpo, a sua própria sensibilidade, as suas necessidades, né? Dar vazão à sua sensibilidade, quando tiver vontade de chorar, quando tiver vontade, né, de externar a insatisfação diante de tudo isso, né? E, né, quando estiver em relação, ele possa se abrir, né, se abrir para essa dialógica, né, se abrir para escutar o outro, seja ele um cônjuge, seja ele um filho, né? Que é uma oportunidade muito grande. Eu vejo, por exemplo, eu lido muito com as escolas, né? E as famílias estão muito perdidas nesse momento. Muitas delas praticamente não conheciam seus filhos, né? Saíam cedo de casa, voltavam à noite, deixavam o filho terceirizado numa creche ou numa escola. Então, é uma grande oportunidade para esse homem aprofundar suas relações de paternidade, aprofundar o autocuidado, perceber mais a si mesmo, perceber mais a sua parceria, as necessidades da parceria. Outro dia eu estava vendo um documentário onde o pai estava fazendo um relato e, de repente, ele pergunta à filha que passava: ah, minha filha, o que eu ainda trago de toxicidade na minha forma de ser pai? E ela disse, sem dó nem piedade, que ele precisava ouvir mais as pessoas da casa, que ele precisava deixar de ser o centro.
que ele precisava calar mais e ouvir mais. Então, acho que é uma dica interessante dessa filha para esse pai, acho que para todos nós, né? Vamos ouvir as pessoas que estão conosco, ou vamos ouvir as nossas próprias necessidades, vamos investir em tocar o nosso próprio corpo, entender como ele funciona, né? Porque isso é fonte de muitos problemas, de muita dificuldade. Então, é uma oportunidade que, infelizmente, teve que ser dessa maneira, né? Infelizmente, a gente precisa de catástrofes, né, para fazer essas mudanças acontecerem, né? Mas acho que é uma oportunidade de fazer essa mudança, essa virada no autocuidado, no cuidado do outro e na escuta, especialmente na escuta do que o outro precisa nessa relação, né? Para que a gente possa realmente trocar, né? Se comunicar. A palavra comunicação significa ação em comum, né? Quer dizer, essa ação conjunta, essa ação em comum com o outro. E se eu estou sozinho, uma ótima oportunidade de eu perceber as minhas necessidades, de eu perceber a minha afetividade, né? Buscar, mesmo à distância, a possibilidade da reconexão, né? Porque ela existe, nós estamos aqui conectados. É claro que é diferente estar junto, abraçado, lado a lado, mas é viável realmente. A gente vem, eu inclusive estou atendendo através do Zoom, enfim, são possibilidades que a gente tem que reinventar, né? Porque essa pandemia ainda vai demorar a se reconfigurar, né? Sim. Eu acho interessante também, Edu, que é curioso, né? Esse exemplo que você deu da filha falando para o pai. Estava conversando esses dias com a minha mãe, né? Minha mãe é do interior e ficou muito, por mais que quando surgiu tudo isso, lá não havia nenhum caso, é no noroeste do estado, né? Lá próximo já a Espírito Santo. Então é uma cidade muito pequena e não tinha surgido nenhum caso ainda, e mesmo assim ela se cerrou em casa de um jeito e não saiu mais desde então. E foi muito curioso que agora, nesses últimos dias, ela resolveu ir para o sítio e está num momento assim, de êxtase total, vendo as coisas de forma não tão amedrontada quanto ela estava em casa, né? Olha que curioso como o espaço contido, e falamos de parede, literalmente de parede, o quanto isso, para nós que somos pessoas e bichos, né? A gente tem de alguma forma, a gente tem o nosso ser animal que é expansivo, né? Que não é restrito a um único lugar, e o quanto ela mudou completamente em simplesmente estar num sítio que abre e é céu, é montanha, é bicho solto, é galinha, é não sei o quê. A forma dela falar mudou, a forma como ela se comunica mudou. Você não se vê mais esse medo. Eu estou dando esse exemplo porque é muito curioso que eu falei para ela que a gente está no momento agora que a nossa casa era um lugar de passagem para a gente, né? Nossa casa era um lugar que eu vinha, que eu despertava de manhã, voltava à noite, dormia. Poderia jantar, poderia ver meia hora de TV, uma hora de TV, mas o tempo que eu passo fora da minha casa é imensamente maior do que eu passo dentro de casa. O tempo que eu passo com a minha família é imensamente menor do que eu passo com meus amigos e colegas de trabalho e com qualquer outras possibilidades externas, né? Então a gente está deixando de fazer com que a vida passe, a gente está fazendo agora com que a gente participe dessa vida dia após dia, né? Foi o que você falou logo nisso. Como é que você está se sentindo? Estou vivendo dia após dia. Acho que quando a gente fala desse dia após dia, é justamente dessa participação desse dia a dia de uma forma mais lenta, e não tem como, de uma forma lenta, a gente não se vê de uma forma ruim ou positiva ou negativa, né? Porque esses homens que já têm um histórico de serem mais violentos, né? Nada mais do que esperado do que essa violência dele quando ele está num lugar muito mais restrito, que essa violência que já existia, né? Ele não se torna violento de uma hora para outra, que isso se manifeste de uma forma mais clara, né? Então, e aí isso é uma outra nuance que também a gente não daria conta de discutir exatamente sobre essas questões específicas da violência doméstica que está acontecendo agora. E, se eu não me engano, foi um tema da discussão da live anterior. Tenho quase certeza que essa foi uma temática discutida na live anterior, da Esbracha também. Então, acho que é bastante importante a gente pensar nisso, né? O cuidado como ferramenta de transformação, né? Como repensar essas masculinidades, né? E aí eu acho que se o homem conseguir
pensar no cuidar de si para começar a conversa, já é uns bons passos, já é muita coisa, né? Já é uns bons passos. E eu costumo dizer, e aí eu falo muito num lugar particular, acho que você pode de repente falar isso também da sua perspectiva pessoal ou trabalho, que eu acho que você tem essas duas possibilidades de agregar, é que o quanto, no meu caso, aí falando, o quanto a paternidade te exige, em primeira instância, um autocuidado. Que é aquela história das máscaras, né? No avião, quando cai a máscara, você precisa botar a máscara em quem primeiro? Na pessoa que você acha mais vulnerável ou em você? Você bota em você, porque se é outra pessoa, você bota em outra pessoa e você vai ficar sem depois, né? Você tem mais capacidade de elaborar sobre isso, né? Então eu me vi muitas vezes nesse lugar da paternidade, onde eu me vi obrigatoriamente precisando de me cuidar, porque eu tinha uma criança que dependia dos meus cuidados. E eu não tenho como cuidar de outro se eu não me cuido. Então a gente tem é um feedback positivo, né? Vamos pensar nesse feedback positivo, uma retroalimentação positiva, que o cuidado de si faz com que automaticamente o cuidado dos outros e das outras seja de uma forma mais abrangente, mais humana, né? Mais gregária, mais afetiva, né? A gente está num momento de transformação não só desses olhares, mas esse pós-pandemia também vai trazer muitos novos olhares sobre as nossas possibilidades afetivas também, né, Edu? É verdade, é verdade. Eu que já sou avô, né? Então eu tenho muito mais motivos ainda para me cuidar, além da minha filha linda, os meus dois netos, um de 5, uma de 5 e outro de 10, né? Que assim, a vontade de vê-los crescer, a vontade de estar com eles, de dar o apoio que um avô pode dar, né? Tudo isso faz com que eu me ame mais, né? Que eu me cuide mais. Acho que, sem dúvida, o fenômeno da paternidade e da avosidade também são fenômenos muito ricos, né, para o homem repensar a sua forma de ser. Eu vejo isso acontecendo nas rodas de homens que eu modero, né? Assim, os homens, quando vivem essa passagem pela paternidade, ficam mais atentos, ficam mais sensíveis, né? Muitas vezes até reparam questões da relação com seus próprios pais, né? Das relações anteriores, muitas vezes com vazios, né? Com dificuldades, por conta exatamente desse padrão tóxico, né? Que infelizmente os nossos avós, os nossos pais ainda mantinham, né? De uma forma. Não é o caso do seu pai, que é uma pessoa maravilhosa, mas, por exemplo, no caso do meu, assim, ele era totalmente incapaz de qualquer ação amorosa, né? A forma dele metaforizar essa ação era fazendo coisas para a gente, assim. Por exemplo, quando eu me casei, ele foi lá colocar as estantes, colocar as coisas, mas era incapaz de fazer um elogio, de fazer um afago. Então, são vazios, né? Que muitas vezes na relação de paternidade a gente tem a oportunidade de reparar, né? Ao acariciar um filho, se sentir acariciado, né? Mas isso parte realmente dessa consciência de si, desse autocuidado, dessa autogerência que o homem precisa realmente rever e repensar, né? Os índices estão aí para mostrar o número de mortes, o grau de adoecimentos, a violência urbana é movida por nós, né? Então é preciso que a gente possa fazer um salto qualitativo nisso. Espero que esse momento onde a gente tem a oportunidade de refletir, de repensar, onde também estão acontecendo muitas lives, né? E nessas lives, muitas vezes, isso é dito, né? Esse convite é feito. Então, acredito que possa haver uma chance, né? Edgar Morin, novamente, eu sou possuído por Edgar Morin, porque eu amo muito, é um senhor de 98 anos que produz até hoje coisas belíssimas, né? E desde a década de 60 ele vem nos mostrando que é preciso repensar essa maneira acelerada da gente viver, essa maneira fracionada mesmo de fazer ciência, né? De pensar, por exemplo, a economia. Quando a gente dissocia, né, a economia da vida, é o que gera esse tipo de postura que a gente está vendo no nosso governo, né? Quer dizer, a economia deveria estar a serviço da vida e não a vida a serviço da economia. Então, são várias reflexões que a gente tem uma oportunidade de fazer, né? E espero que a gente, a partir disso, prossiga lutando com mais força, né? Porque há correntes que falam, atribuem à própria pandemia essa transformação. Há outras que falam que a gente não pode delegar à pandemia essa transformação, que essa transformação a pandemia está só convidando, né? Mas que a gente precisa lutar mais, né? Se engajar mais, fazer mais, para realmente transformar
a nossa realidade, né? Então é uma oportunidade. Vamos ver como a gente vai lidar com ela, né? Tomara que muitos de nós possam dar esse salto qualitativo, né? E aprender a se cuidar, consecutivamente aprender a cuidar do outro e do planeta, né? Porque o planeta vai prosseguir, a gente sabe, né? Já passou por meteoritos, já tivemos outros habitantes aqui. Mas o humano ele pode realmente ser extinto, né? A gente vê isso agora com mais clareza, né? Então a gente precisa cuidar de si, cuidar de quem está perto da gente e cuidar desse espaço que nos acolhe, né? Dessa nossa terra-mãe, né? Já que estamos próximos aí do Dia da Mãe, né? A mãe maior de todos é o nosso planeta, né? E ele está gritando e está querendo nos exterminar, porque de alguma forma nós somos uma praga, né? Então, para deixar de sermos uma praga, para nós mesmos e para os outros, é preciso consciência, é preciso esse mergulho em si mesmo, né? É preciso essa permissão de se perceber quem a gente é. Sim, Porque às vezes a gente passa uma vida inteira e não sabe quem se é. sim, acho que é um pouco do que a Lina acabou de botar aqui para a gente, falando exatamente desse momento que a gente está, onde a gente nunca imaginou que se contactar com as nossas fragilidades e medos fosse tão importante para o nosso crescimento, né? A gente sempre é trabalhado, e eu não sei se isso tem tanta restrição com relação a gênero, né? Mas isso de forma geral a gente vê que a gente tem colocado sempre homens e mulheres, né? A serem fortes e tá sempre um enfrentamento, né? Eu costumo até ter um pouco de dificuldade quando a gente fala da resiliência em alguns momentos, né? Não que eu seja contra, a gente está precisando ser resiliente de fato, trabalhar isso, mas o quanto a gente precisa se endurecer, né? Então, como é que a gente consegue manter essa ternura, mesmo diante desses grandes enfrentamentos? A gente consegue manter a ternura mantendo contato com nossas fragilidades, né? Com as nossas debilidades de afeto, com as nossas ausências de afeto. E aí a Rita estava chamando a atenção um pouco com relação ao afeto que é ofertado, né? E acho que você colocou isso de uma forma, não falou diretamente, mas acho que deu a entender muito claramente que seu pai tinha sim afeto a você, a questão era como dava o afeto, né? Então não é não ter afeto, né? Eu acho que é isso, ao homem normalmente é destinado um afeto, eu costumo dizer que é um afeto geracional, né? Então eu vou fazer uma gestão da vida dessa criança. Então eu vou prover essa criança, o colégio vai ser o melhor, eu vou pregar a prateleira da casa dele quando ele se casar. A gente não está questionando que isso não seja afeto, né? A questão é que nós somos seres que viemos dentro de uma afetividade onde o nosso cérebro se constitui a partir da ocitocina. Então eu preciso de corpo, eu preciso de corporeidade, eu preciso de contato de pele, né? Não é só uma prateleira pendurada. Claro que eu vou entender isso como sendo um cuidado. Não estou negligenciando e dizendo que isso não foi um cuidado, mas nós somos seres que o nosso cérebro ele é alimentado por ocitocina. E ocitocina é carinho, ocitocina é vínculo, ocitocina é corpo, né? Então a gente precisa desse lugar de cultivo, né? De pulverizar essa ocitocina de forma cuidadosa, né? Para que a gente consiga de fato respirar de uma forma mais expandida, né? Então, isso é muito importante. Edu, acho que eu já vou começar a agradecer, que a gente está começando a chegar em uma hora e a gente encerra, você sabe já que a gente tem esse time. E te agradecer imensamente. Eu acho que a gente tem essa quarentena, eu tenho falado isso algumas vezes com alguns cursos online que eu tenho dado, que ela tem sido interessante, apesar de tudo, com essas proximidades que a gente tem tido, né? De encontrar pessoas que a gente gosta, ou se ainda não conhece, a gente tem a possibilidade de passar a conhecer melhor, né? Então a passar a ter um pouco mais de admiração. Então isso é muito importante, que a gente está aproveitando esse momento para ter esse estreitamento desse cuidado. Então acho que é um prazer muito grande estar aqui, um prazer enorme estar com você e essa galera que apareceu aí, que também super incrível, né? Muita gente querida, da área da sexologia, da área da psicologia, da área da medicina. Daiana, amiga querida de São Paulo, também apareceu por aí. Eu não vi nenhum, a princípio, conhecido outro de outra área que não seja da sexualidade, mas tem muita gente bacana que já trabalha muito com a gente. Foi muito grandioso e bom estar contigo aqui, viu?
Querido, foi uma delícia, é sempre maravilhoso conversar com você, ainda mais trocando com as pessoas que estão conosco. Só uma pergunta, a live vai ficar no Stories das Brás, para a Eu gente vou poder fazer o mexer? possível para poder salvar. Minha habilidade, às vezes, ela falha, mas a minha ideia é que ela seja salva depois que eu terminar aqui. Ah, ótimo. Então a live Eu vai queria ficar salva. aproveitar, maravilha. Eu queria aproveitar para convidar todo mundo, né, para conhecer a nossa rede, Rede Brasil de Masculinidades. Ela tem um Instagram aqui também, tem um perfil no Instagram, temos uma página no Facebook. E para aqueles que trabalham com outros homens e desejam participar, nós temos o grupo no WhatsApp, que também ainda temos algumas vagas. Então, para que a gente possa estar juntos, né? Porque é importante religar esses movimentos para fortalecê-los e que a gente possa ampliar essa conscientização, né? Porque é como você colocou, assim, é preciso cultivar o cuidado, o autocuidado, o cuidado do outro, o cuidado do ambiente, a revisão mesmo dessa toxicidade que acaba levando muitas vezes à morte, tanto do próprio homem quanto daqueles que o cercam. Então, há muitos motivos para além de usar azul ou rosa, né? Isso também é importante, ter liberdade para usar as cores que se quer, mas não é apenas disso que se trata, né? Se trata de vida e morte. Então, vamos pensar, vamos repensar as masculinidades, vamos rever essa postura para podermos ter uma sociedade mais equânime, mais generosa, né? Que a gente possa ter uma vida melhor. Mas Isso. muito obrigado pela oportunidade, Eu querido. que agradeço. Alguém estava perguntando sobre o número do Zap. Para quem está perguntando, entra no Instagram do Rede Brasil de Masculinidades, que lá vocês conseguem acesso a essas informações, e aí o Edu pode disponibilizar o telefone por lá, tá bem? Perfeito. Isso. E aí eu só queria fechar agora, agradecendo a participação de todo mundo, que foi muito boa essas interações que houveram. Lembrando que na próxima semana, no próximo sábado, nesse mesmo horário, a gente vai ter uma live com a Lena Vilela, que vai ser moderado pela Ieda Portela, que são integrantes nossa da nossa SBRASH, que são as barreiras que a educação pode causar na satisfação sexual. Então, acho que também é um tema bastante interessante aí, né? Pensando na nossa educação, que deveria ser freiriana, mas ela acaba sendo, na verdade, muito mais cerciana, né? Ela vai cerceando a gente do que freiriana. Então, acho que vai ser bastante bacana, um debate bastante legal de acontecer também. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado. A gente espera vocês na próxima semana com mais um tema bacana de ser divulgado aí, viu? Um beijo grande para todo mundo. Obrigado pela participação, Edu. Beijo grande para você. Sentam todos aí abraçados aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.